Pronto, gravando. Pessoal, então, boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa semana 3 do curso de Mobile 1, aqui dentro do curso de Técnico de Informática para a Internet do Campus Avançado Três Corações. Eu estava conversando com o Gerson está falando lá da Ilha do Marajó, tanto que é legal, né, nesses cursos à distância, a gente poder interagir com tanta pessoa, né, de partes do Brasil, assim, que talvez a gente nunca vai ter oportunidade de conhecer, né, de visitar. É muito legal a gente conhecendo que podem ter certeza que a gente, quando professor, aprende muito mais com vocês do que vocês com a gente. Então é muito bacana, né? Eu agradeço muito aí a vocês que estão presentes, né? O Gerson, o Paulo, a Rafaela, a Sandy, o Tani Ellison estava aqui também, mas ele deve ter tido um probleminha na internet. Pessoal, antes de iniciar aqui o assunto da semana 3, vou responder a pergunta da Sandy, que ela me fez um pouquinho antes, a respeito da situação da greve, né? Eu acredito que vocês devem ter visto aí na mídia, rede social, existe uma movimentação dos sindicatos, tanto dos professores quanto dos técnicos administrativos em educação, em relação a uma paralisação, né, uma greve, devido à situação da carreira, devido à situação das unidades, né, um orçamento congelado aí desde 2017, 2018, então tem todo um contexto. Então, assim, aqui no Campus Avançado Três Corações existe um movimento, né, mas ainda está bem no início das discussões, então a gente não tem nenhuma sinalização se vai aderir à greve, se vai fazer uma paralisação, ou se vai realmente deflagrar a greve, né? E aí, caso venha deflagrar a greve, depende muito de como essa greve vai ser deflagrada, tá? Em alguns campi, né, Brasil afora, algumas atividades estão sendo mantidas, em algumas unidades, apenas os técnicos administrativos pararam, os docentes. Então, assim, eu acho, Sandy, que nesse momento o que eu posso passar para vocês é isso, né? E que qualquer novidade a gente vai dando uma devolutiva. Existe um movimento aqui de uma possível reunião na quarta-feira da semana que vem, salvo engano, da dia 17, né, para tentar a partir daí ver o que acontece. Então, quem sabe até lá, né, já houve mais negociação com o governo, com os sindicatos e tal, e as coisas já se acalmaram um pouquinho, beleza? Mas qualquer situação assim atípica, informação a gente logicamente vai estar repassando para vocês, principalmente se o curso fosse afetado, né? Caso, a situação do curso venha a permanecer, aí é tranquilo também, tá bom? Show de bola. Pessoal, eu vou fechar minha câmera aqui só por causa da questão da gravação, porque senão fica pegando só a minha câmera, minha voz na última semana e até hoje estou me recuperando. Acho que foi alérgico, se Deus quiser, não foi Covid, não. Pessoal, então, entramos aí na semana 3, tá? A semana 3 eu vou dar uma passada aqui com vocês em relação ao conteúdo dela, e a gente vai tentar fazer uma coisa mais prática lá no App Invento, para que vocês, né, possam ter mais um contato, possam ter mais aí um tutorial, né, para que a gente possa estar trabalhando. Boa noite, Maicon, seja bem-vindo. Maravilha. Pessoal, na semana 3 a gente começa a falar exclusivamente da ferramenta PP Invento. E aí, a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é, olha, a nossa aula vai ser na PP Invento porque ela é totalmente gratuita. Ela é uma ferramenta desenvolvida pelo MIT, uma faculdade gigantesca lá dos Estados Unidos, expoente na área de computação, mas existem algumas plataformas que tem aquele modelo freemium, né, que até X projetos é gratuito e tal. Eu testei na última aula o código lá. Se alguém quiser mexer nessas plataformas, não tem problema. O que vocês vão ver aqui, lá vai ser muito parecido. Talvez lá tenha mais blocos, ou tenha menos blocos, ou um bloco mude de nome, um componente mude de nome, mas a dinâmica de interação é a mesma. Tá? Então, vocês vão ver que é bem tranquilo. Tá bom? Então, a gente vai trabalhar dessa linha. Boa noite, Iris, seja bem-vindo. Então, essa semana, a nossa tarefa é essa, tá bom? No material didático, tá? Deixei para vocês, primeira parte, esse capítulo 3 lá no site, falando do App Invento, tem toda uma apresentação dos projetos, de como que funciona a interface gráfica, de como que funciona a parte dos blocos, tem até um Hello World aqui bem passo a passo, então essa parte já está, como que você faz para compilar, para testar, está tudo aqui para que vocês possam estar utilizando,
Beleza? Então, essa é a primeira parte que a gente tem. Tem também o Google Sites em PDF, alguns alunos gostam de ter o PDF, né? Então, ele está aí também. Os slides dessa aula também estão aqui, disponíveis para vocês, dentro do nosso material didático. Deixa eu voltar aqui, tá? Slides, e tem uma atividade de fixação, ok? Então, assim, como a aula hoje ela é mais prática, eu vou me guiando aqui pelo que a gente tem, tá bom? Tem uma videoaula para vocês essa semana, uma videoaula sobre o app Invento, né? Mostrando aí o funcionamento básico, o contexto, tudo que faz, ok? E deixei um conteúdo extra também, o link para o app Invento, né? Alguns vídeos sobre interface com o app Invento, um tutorial bem simplesinho de ser feito. Bom, o fórum de dúvidas, né? Eu fico espantado como ninguém usa esses fóruns de dúvidas, né? Em nenhuma disciplina, eu andei dando uma vasculhada aí, e seria muito importante, muito interessante para a gente trocar ideia por lá. Mas está aí o fórum de dúvida. E a atividade avaliativa dessa semana, que vocês podem fazer até segunda da semana que vem, que dia 15, é um fórum, né? Ele está dividido aí por polos, né? E é um fórum também para a gente seguir a nossa discussão a respeito de como. Opa, eu entrei, foi nos participantes. Da questão da aplicação de aplicativos, do uso de aplicativos no nosso cotidiano. Né? Então, a ideia é tentar casar um pouquinho disso com um pouquinho de empreendedorismo, né? E tentar enxergar uma situação que tem um problema e que talvez um aplicativo possa ajudar a resolver. Né? Então, a gente pega muito histórico aí de aplicativos, de plataformas de sucesso, de empresas de sucesso, né? E elas começam sempre a partir de identificar um problema, uma dor, né? O pessoal fala até uma dor que as pessoas têm. Então, a tarefa essa semana é essa, é tentar achar, né? E aí o Franklin, que eu até já li a resposta dele mais cedo, né? Falando de uma academia, se eu não estiver enganado, acho que o dele era um negócio da academia. Então, assim, a ideia é essa mesmo, é a gente tentar identificar. Por quê? Talvez uma sementinha provocar vocês um pouquinho para talvez a partir dessa reflexão vocês conseguirem, né, pensar em alguma ferramenta, propor algo, isso é muito válido, né? Então a gente já tem algumas respostas aí e o objetivo é que vocês também leiam, né, as respostas dos colegas aí e participem. Então, em termos de semana 3, né, tá bem aí definidinho que a gente tem e vai até segunda-feira da semana que vem. Fechou? Alguma dúvida em relação a essa organização? Alguma dúvida em relação à semana 2? Se tiver ok, eu já vou entrar na parte. Hoje eu nem vou ficar pegando muito slide não, tá, galera? O slide está lá, mas hoje eu vou tentar fazer aqui direto com vocês. Alguma dúvida? Sem dúvidas? Então, tá bom. Pessoal, não deixem de ler o material, de assistir a videoaula que está gravada. Essa aula de hoje aqui ela é um plus, né, na verdade. Então, mas vamos lá, né? Está gravando, maravilha. A plataforma do App Inventor, como eu disse, tá? É uma plataforma com fins educacionais, né? Então ela é totalmente gratuita, ela tem muitos usuários. Quer dizer, você pegar aqui, ó, né, ela tem 21 milhões de usuários, né, 1 milhão de usuários no último mês, né, hoje 66 mil usuários, então no dia de hoje. Então, assim, mais de 100 milhões de aplicativos já foram construídos aqui dentro. Então, assim, é uma plataforma bem legal, né, baseada em blocos, totalmente online, e que eu espero que vocês tenham criado aí já os usuários. Na semana 4, se eu não estiver enganado, na semana 4, vocês têm uma atividade que é entregar um aplicativo, tá? Tenho quase certeza que está na semana 4, depois a gente pode até confirmar. Bom, então, essa plataforma, estou colocando o link aqui no chat, né? Mas já tem lá no site, tem no Ava, tá tudo lá para vocês. É uma plataforma onde a gente pode vir aqui em Create Apps, né? Ele vai abrir uma outra janela para que a gente faça login, tá? Eu até prefiro fazer login sem o meu e-mail do IF de Minas, eu faço e-mail pessoal, tá? Porque e-mail de instituição, às vezes a gente muda de instituição, né, e acaba perdendo. E aí ele já vai abrir aqui no meu caso, ele já vai abrir dentro de um projeto, tá? É o projeto que eu já vinha desenvolvendo, salvo engano, até com a turma de vocês que a gente estava mostrando alguma coisa. Tá, então tá aí. Ok, eu vou voltar, vou vir aqui em projetos, meus projetos. Então, normalmente ele vai cair nessa tela aqui. Tudo que nós formos fazer no App Inventor tem que estar dentro de um projeto. Então,
Aí eu vou desenvolver um aplicativo, crie um projeto para aquele aplicativo. Aí eu vou desenvolver outro aplicativo, crie um novo projeto, certo? Essa é a ideia do PP Inventor, é um projeto para cada tipo de aplicativo, para cada aplicativo que a gente venha trabalhar, tá bom? Vamos lá. A gente tem como mudar a linguagem aqui para português do Brasil, né? Tem outras linguagens, talvez você quer treinar o seu inglês, seu espanhol aí, né? Seu japonês, então tá aí, dá para você fazer. Ele tem uma abinha de guia, tá? Eu vou abrir ela aqui. Ela é em inglês, mas dá para você usar aquela tradução e ele vai te trazer aqui o básico de como que você usa o ambiente, tá? Então dá para fazer nesse guia aqui. Tem uma lixeira, dá para você ver os seus projetos. Aí ele tem uma ajuda, e nessa ajuda a gente tem aqui a parte de tutoriais, que vai te levar para tutoriais bem legais aí para você começar a desenvolver, tá? Inclusive tem esse aqui é novo, Inteligência Artificial com a App Inventor. Depois eu vou até olhar ele para ver como que funciona. Porque é uma ferramenta que é muito legal você pegar exemplos para você conhecer os componentes, para você conhecer como que o pessoal faz. Então, né, aqui o pessoal tem aqui, ó, um Alexa Calculator. Se alguém tiver um Alexa aí, provavelmente o pessoal criou um aplicativo que funciona interligado com a Alexa e que faz e serve de calculadora, né? E dá para você ver, né, o que o pessoal tem aí de outros projetos. Então, ele também não ele também acaba sendo uma rede social para a gente conhecer outros programadores, conhecer outros projetos, contribuir em algum projeto. Então é bem interessante, tá? Tá vendo aqui, ó, dá para a gente acessar outros projetos por aqui e entender como que funciona, né? Descobrir aí um pouquinho qual que é a dinâmica, como que ele foi construído. Então aqui você consegue a setup, ele vem sempre explicando aqui passo a passo o que que você pode, o que que você vai ter de fazer e tal. Então é um recurso que é legal também, tá? Espero que não tenha fechado, não, tá? Configurações, para a gente definir alguns pontos aqui, não há necessidade. A parte de compilar e conectar, esses dois menus aqui, compilar e conectar, vale falar deles juntos, tá? Compilar é construir uma aplicação, é o build, tá? Então, é pegar aquilo que a gente fez e colocar no formato instalável, executável. No caso do Android, vira um ponto .apk. A extensão ponto .apk é o ponto .exe do Android, tá? O AB aqui, que é um bundle, tá? É quando a gente quer criar um aplicativo maior que ele engloba vários projetos. O compilar, então, é isso, é a construção para disponibilizar esse aplicativo. O conectar é uma forma que a gente tem de testar. E aí a gente tem esse assistente do App Inventor, é um programinho, um aplicativo que você tem que instalar no seu celular que chama Companion, tá? É só você procurar Companion App Inventor, ele aparece. Esse emulador é um emulador do App Inventor, não recomendo usar, é muito ruim, e dá para você testar diretamente no seu computador, desculpa, no seu smartphone, via USB, tá? E aí, por fim, a gente vem nos nossos projetos, tá? O que eu tenho que destacar nos projetos? Quando você constrói um projeto, você consegue exportar esse projeto no formato IA. Se você analisar aqui no exportar, repare que o meu está desabilitado porque eu não estou com nenhum projeto selecionado, né? Mas se eu selecionar um aqui, eu consigo vir aqui e exportar o projeto selecionado. Repara que essa extensão aqui é AIA, é de aplicação do Pinvento, tá? Quando a gente constrói um projeto, a gente gera uma APK. Então, se você quer passar o seu projeto para alguém instalar, você passa o APK. Se você quer compartilhar o seu projeto com algum colega para ele te ajudar na construção, ou comigo, né, para eu fazer uma avaliação, você exporta esse AIA aqui e compartilha esse projeto. E aí, se você receber um projeto AIA, basta você vir aqui e importar o projeto AIA. Fazendo isso, você vai conseguir compartilhar o seu projeto, porque uma das coisas que nós temos no App Invento é que ela é uma ferramenta que não tem ainda a possibilidade de a gente trabalhar compartilhado, tá? A gente não trabalha com ela dois, três programadores no mesmo projeto, tá bom? E aí, como eu disse, tudo vai começar com um novo projeto. Então, eu vou vir aqui em projeto, iniciar um novo projeto, tá? Eu vou colocar aqui o IMC EAD, tá? O nome do projeto eu estou chamando de IMC, eu estou colocando um underline, chamando de EAD, só para ficar mais fácil de identificar aqui no meu caso, tá bom? Esse toolkit eu já expliquei, são quais ferramentas que a gente vai trabalhar. Eu recomendo vocês colocarem Expert, que vem todas,
tá? E esse tema depois dá para a gente mudar, é o tema padrão que o nosso aplicativo vai usar. Então, por exemplo, eu quero pegar o padrão do celular, device default aqui, beleza, tá? Ah, não, eu quero aqui o formato dark. Você consegue mudar aqui, o clássico, não tem problema, tá? Vou deixar device default, vou clicar em OK. Ele vai construir agora um projetinho novo, tá? E aí demora um pouquinho, depende da sua internet, é uma ferramenta que ela é online, e aí ele vai sempre cair nessa parte aqui, tá? Eu já expliquei nas últimas aulas, mas vou reforçar, já que essa aula é a aula, né, realmente sobre o app em venda. Primeiro ponto que a gente tem que prestar bastante atenção. Aqui no canto direito alto, ele tem designer e blocos, e a gente fica navegando entre esses dois ambientes. A parte de designer, onde eu tenho a telinha e componentes para montar essa telinha, a parte de blocos, onde eu tenho estruturas que parecem quebra-cabeça para encaixar umas nas outras e construir aplicações, tá? Então, normalmente a gente trabalha aqui na parte do design, tá? E aí, ele sempre vai trazer essa Screen 1 pronta. Repara, Screen 1 aqui, ó. Todas as telas que a gente tiver, e aí telas no Android a gente pode chamar de tela, pode chamar de activity, tá? Elas vão ser listadas aqui onde a gente só tem Screen, porque a gente só tem ela por enquanto. Então tem que adicionar a tela, remover tela. Uma dica importante em relação ao Screen 1. A Screen 1 ela vem por padrão. E por padrão dentro da PP Inventor, ela é a primeira tela a ser carregada. Então é altamente recomendável que você não faça uma programação já muito pesada nessa sua tela Screen 1. Por quê? Porque ela acaba sendo boas-vindas do seu aplicativo. Então, se você fizer aqui uma tela de cadastro, e a hora que você for organizar essa tela de cadastro, seja o terceiro, quarto, segundo passo, você vai ter que fazer muita gambiarra para isso aqui funcionar. Então, é melhor você ser bem zeloso, tá bom? Vamos lá. Como que funciona essa parte da interface gráfica, né? Ela vai ter aqui do lado esquerdo uma paleta de componentes dividida em menus. Então, interface de usuários são são recursos que a gente tem para montar uma interface gráfica, certo? Aí vai ter de organização, que é uma questão mais de layout, mídia, para você ter acesso a algumas mídias do computador, do celular. E aqui é bom a gente começar a entender que, se você usar, por exemplo, esse recurso câmera de vídeo, o que ele faz? Ele vai ter um componente pronto, que vai conseguir acessar a câmera do dispositivo, e você vai poder utilizar essa câmera do dispositivo, né? Então, ele tem aqui o gravador, reconhecedor de voz, acho que a gente já usou, na verdade, a gente usou o texto para falar, né? Na verdade, foi isso. Tradutor. Ele tem uma parte de desenho e animação, muito usado em jogos, porque aí você consegue colocar uma pintura, que é um Canva aqui, e tratar pixel por pixel, tá? Tem uma parte de mapa, de gráficos, de data science, esse aqui é novo, tá? Sensores é uma parte bem legal, porque smartphone tem muito sensor, né? Então, eu quero contar os passos que eu dou no dia. Tem que um pedômetro aqui, você pode usar, tá? Uma integração com algumas redes sociais e com outras coisas externas ao aplicativo, como SMS, ligação. Armazenamento, se a gente quiser armazenar, tá? Ele dá recurso para armazenar tanto localmente, como se fosse um arquivo, quanto na nuvem, tá? Inclusive via planilha, nunca usei, mas deve ser uma coisa interessante. Ele tem uma parte aqui de conectividade, que dá para destacar dois pontos, né? O Bluetooth, dá para você usar, trabalhar com Bluetooth, né? E Bluetooth tem cliente e servidor, e o Arduino, nessa porta serial que ele tem aqui. Lego, aqui sou bozinho do Lego, se você quiser usar o App Inventor para programar, dá. Essa parte experimental são conjuntos que estão disponíveis ainda em teste, tá? Então, por isso vem o nome experimental. Talvez o que mais vale destaque aqui é o Firebase, vale a pena conhecer o Firebase, uma plataforma da Google, espero falar com vocês no final do curso. E extensão, tá? Você pode usar extensões extras dentro do App Inventor. Basta você pesquisar na internet extensões do App Inventor, você vai achar um monte, tá bom? O visualizador, onde está o Screen 1 aqui, é a nossa tela, tá? Árvore de componente e propriedades. Então, basicamente, como que a gente usa isso aqui? A gente monta as nossas interfaces aqui e depois vai lá para os blocos trabalhar com a programação, tá? Então, o que é a minha ideia hoje com vocês? Vamos ver se vai dar tempo, né? A gente não extrapola muito.
A ideia é criar um aplicativo simples, mas um aplicativo que dê para a gente ver navegação de tela, e principalmente que dê para a gente ver como que as coisas se organizam dentro de um programa. O nosso principal objetivo aqui, tá, é a gente entender a dinâmica dessa ferramenta. Então, isso aqui a gente falou nas últimas aulas e tal, tá? Mas o que é a nossa ideia aqui? Deixa eu só trocar esse computador aqui, tá? Nós vamos tentar fazer 3 telinhas. E aí é bom que a gente vê a navegação entre telas, tá? Como que essas telas vão funcionar? A gente vai chamar isso aqui de tela de splash, tá? Nós vamos chamar isso aqui de login, que aí a gente faz um loginzinho bem simples, e a gente vai chamar isso aqui de cálculo. Cálculo, tá? Então, o que é a ideia básica? Na tela de splash, é colocar um íconezinho, a gente vai fazer um aplicativozinho que calcule IMC, tá? É colocar um íconezinho, e aí essa tela vai ficar lá, sei lá, 3 segundos, 5 segundos, 5 segundos, e aí ela vai mudar automaticamente para a tela de login, que vai ter lá um usuário e senha, e um botãozinho entrar, tá? A gente vai fazer isso aqui porque aqui a gente vê a navegação entre telas, a gente vê temporizador, tudo isso dá para a gente fazer, certo? O usuário logou, entrou, ele vem para cá, para a parte de cálculo, onde ele vai fornecer as entradas necessárias e vai ver o seu resultado aqui, tá? Isso aqui é só para a gente treinar a utilização da plataforma, tá? Para calcular o IMC, é peso dividido por altura ao quadrado. Com certeza que é isso mesmo, IMC. Então, a gente precisa de 2 entradas aqui para esse negócio funcionar, né? A gente precisa do peso e a gente precisa da altura. O cálculo depois a gente resolve e isso aqui vai ser a nossa saída. Então, a gente vai ter entrada, entrada, saída, certo? A gente vai trabalhar nessa ideia. Alguma dúvida, alguma pergunta até o momento? A gente vai fazer bem passo a passo, tá, gente? Não der para fazer tudo hoje, a gente continua na próxima aula. Qualquer dúvida, me interrompam, levanta a mão, manda mensagem, a gente tenta responder, tá bom? Então vamos lá. A Screen 1, como eu já expliquei para vocês, a ideia dela é ser uma tela de splash, tá? Tela de splash nada mais é do que aquela telinha que quando você abre um aplicativo, ela abre ele normalmente com o logo da empresa, fica um tempinho, depois ela migra para outra coisa, certo? Então, se a gente voltar aqui na paleta de componentes, a gente vai ver que tem um componente aqui que é a imagem. Se você clicar nessa interrogaçãozinha aqui dos componentes, ele vai te informar, vai te explicar rapidamente o que é. Então, componente para apresentação de imagem, a figura a ser apresentada em outros aspectos. Se você vier em mais informações, aí ele vai te levar lá para o Help, né? Então, aqui ele vai te mostrar tudo que você pode fazer dentro de uma imagem e tal. Então, né, é uma documentação bem legal que a gente tem aqui para poder usar. Joia? Pessoal, quem está com a mãozinha levantada, por favor, fica à vontade. A Sandy. Sandy, fica à vontade. Professor, e a imagem que a gente coloca, a gente já tem que estar baixada no computador ou pode ser copiado e colado no navegador? Não, eu vou mostrar para vocês agora, Sandy, pode ficar tranquila. Tá bom? Mas o ideal para trabalhar com imagens aqui no App Inventor é que você trate essa imagem e já traga ela, né, você faça o download para o seu computador e traga ela para o seu projeto aqui, já tratada, formatada do jeito que você gosta, beleza? Redimensionar a imagem dentro do App Inventor pode dar uma dorzinha de cabeça. Então, o que a gente faz? A gente pega um componente aqui e arrasta para cá. Repara que ele aparece aqui na nossa visualização, ele aparece aqui na nossa árvore de componentes, certo? Todos os componentes que a gente for usar vai ter essa mesma dinâmica. Pega, segura e arrasta para cá, certo? Inclusive, quero colocar uma legenda também. Vou colocar uma legenda aqui embaixo, ok? Só para a gente ampliar o que a gente está fazendo. Repara, os 2 componentes aparecem aqui. Fechou. Bruno, mas a gente queria que a gente quer que essa imagem, esse texto fiquem centralizados. Se você quiser centralizar, eu vou olhar aqui bem na árvore de componentes, você não consegue centralizar a imagem e a legenda. Você tem que centralizar o conteúdo que vai estar dentro da sua Screen 1. Então, é importante a gente saber disso aqui. Ó. Quando a gente montar uma tela, ou
alguns componentes, esses componentes a gente chama de container, tá? Container. Por que a gente chama alguns componentes de container? Porque eles vão conter algum outro componente. Então, por exemplo, a gente quer a imagem centralizada, a gente quer o texto aqui centralizado. A orientação, se vai ser a esquerda, a direita, centralizado, é no container. Tudo que tiver no container assume aquela formatação. Então, por exemplo, vou pegar o screen aqui. Repara que nas propriedades, deixa eu dar um zoom para melhorar para vocês aí. Repara que aqui nas propriedades ele tem alinhamento horizontal. Ah, eu quero central. Está à esquerda, eu quero centro. Beleza. Alinhamento vertical, está no topo, eu quero centro. Repare que agora a imagem e o texto nosso já estão reposicionados para onde? Para o centro, tá? Isso aqui é uma dinâmica que a gente vai ter que usar bastante, tá? Bastante mesmo. Ok, resolvido. Os nossos componentes estão aqui na nossa árvore. Uma ação que é interessante, muitas pessoas adotam, é renomear, tá? Então, por exemplo, se esse componente imagem, ele vai representar o logo, seria vir aqui e renomear ele como IMG logo, tá? A legenda 1A vai ser o nome da empresa, então vamos colocar empresa. Pronto. Só para facilitar lá na hora que você vai trabalhar no Linux, vai ficar mais fácil você identificar. Como se fosse uma variável. A gente vai ver que aparece lá como uma variável para a gente utilizar. Fechou? Vamos lá, vamos seguindo. A imagem, e eu retomo a pergunta da Sandy, repare o seguinte, ela tem que, como a gente definiu, um texto alternativo, tá? Logo, empresa. O que é um texto alternativo? Gente, isso imagino que vocês já sabem, né? Programação web tem muito isso. Caso eu não consiga carregar a imagem, eu vou carregar esse texto alternativo. Ela pode ser interessante para questões de acessibilidade, né? Tem todo um viés. Clickable aqui se a imagem ela vai ser clicada ou não, clicável, na verdade, ou não, tá? E aí eu até aproveito para falar. Algumas traduções são muito ruins, tá? Por exemplo, clickable continua aqui. Acontece. A altura da imagem, a largura da imagem estão aqui, aí depois a gente pode definir. E a imagem, tá vendo que tem nenhum? Aí, Sandy, a gente consegue enviar um arquivo, tá? Então eu vou vir cá em enviar um arquivo, vou escolher esse arquivo, eu já tenho uma imagem salva aqui na minha área de trabalho, tá como IMC, certo? Eu vou carregar essa imagem para cá, repara que aí ela já cai aqui para nós, dentro da nossa visualização, certo? Já caiu aqui. E aí, aqui na imagem, ela já aparece para a gente trabalhar. Tem como trabalhar com rotação, tem como se redimensionar para caber, aí ela fica renderizada, mutável a cada renderização, e se ela é visível ou invisível. Vocês vão ver que essa propriedade visível, a grande maioria dos componentes vai ter, tá? Que é o quê? É se ela está visível ou não. Muitas vezes você precisa esconder uma parte da tela e tal, você pode usar esse recurso. Tá aí, ó, prontinho, carregado. Embaixo a gente colocou uma legenda que vai aparecer o nome da empresa, né? E aí, aqui de novo, dá para a gente formatar o que a gente quiser. Cor de fundo, se a fonte está em negrito, está em itálico, o tamanho que essa fonte vai usar, a fonte que ela vai estar usando, e logicamente ela tem uma propriedade que é o texto. Então a gente pode vir aqui, ó, e colocar o texto que a gente achar que é interessante. Então, por exemplo, ó, app teste e teste do EAD. Pronto, se eu der um enter aqui, ó, nota que o nosso texto aqui já foi alterado, né? Dá para mexer na cor, eu quero colocar azul. Beleza, eu quero negrito. Você consegue trabalhar aqui no formato que você acha que é mais adequado, em cima desses dois componentes, certo? Então, basicamente, é isso que a gente tem para fazer. Um detalhe que é importante é que aqui, se você selecionar Screen 1, tá? Que a gente mexeu aqui no alinhamento, repara, dá para a gente colocar uma imagem de fundo, tá? Essa imagem de fundo é importante, que ela venha bem tratadinha, né? Dá para você colocar uma animação no fechamento da tela, eu quero dar um zoom na hora que estiver fechando a tela, tá? Mesma coisa vale para abertura, né? Orientação da tela é um detalhe que é importante, que serve para todas as outras, tá?
Tem como eu fixar o meu aplicativo para ele ser na posição retrato, ou na posição paisagem, ou ele utilizar o sensor, né, ali ser flexível, ou ele pegar o padrão do usuário, ou não especificado, que aí ele vai continuar pegando o valor do usuário, tá bom? Então, isso é legal. Rolável, talvez você tenha uma tela que é muito grande, se você colocar rolável aqui, ele vai criar uma barrinha de rolagem, e aí, desculpa, gente, à medida que você for adicionando elementos, ele vai te dando essa opção de rolagem. Não é o nosso caso, né? E o título, onde aparece aqui no azul de Screen 1, é esse título aqui, ó. Então, se a gente mudar aqui, por exemplo, IMC, aí vou dar um enter, repara, já mudou aqui para IMC, certo? Resolvido, tá? Deixa eu tirar o rolável aqui e colocar mostrar barra de status. Desculpa, desabilitei errado. Então, pessoal, isso aqui é basicamente a nossa dinâmica. Lógico que agora o que você vai ter que fazer? Conhecer esses componentes, saber de que forma organizar, onde que você coloca, onde que você não coloca. Tudo isso vai precisar ser feito, né, para que funcione aí o app Invento, né, da sua proposta. Até agora, alguma dúvida, alguma pergunta? Posso seguir? Beleza, Paulo, Gerson, beleza. Vou seguindo aqui então. Bom, acho que alguém levantou a mão. Daniel, fica à vontade. Daniel, tá por aí? Deixa eu ver. Daniel, eu não estou ouvindo o Daniel, pessoal. Vocês estão ouvindo ele? Daniel, a gente não está te ouvindo. Se você conseguir resolver seu problema de áudio aí, só falar em qualquer momento, tá? Ah, você mandou aqui no chat. Beleza, desculpa. Esse título IMC aqui, como que eu coloquei ele? Eu selecionei aqui o componente Screen 1, que é a tela, certo? E aí ela tem um título aqui, ó. É uma propriedade que é título. Você clicar aqui, ele te explica, né? E eu mudei para IMC. Aí ele troca lá de Screen 1 para IMC, tá? É o título da screen, título da tela. Beleza? Então, de novo, selecionei Screen 1, vim na propriedade título, alterei. Beleza? Deixa eu voltar aqui no meu Jamboard, só para a gente discutir um negocinho aqui. O que eu falei aqui? Falei que essa tela de splash, ela fica um tempinho, até eu coloquei aqui o exemplo 5 segundos, ela fica ali, ela faz, né, uma apresentação e depois ela já me leva uma tela de login automaticamente. Para fazer isso, e eu coloquei de propósito, a gente vai ter que trabalhar com outro componente aqui da paleta. Esse componente da paleta, ele é um sensor. Tá? Por quê? Eu quero contar 5 segundos. Contar tempo na computação é uma coisa que normalmente a gente precisa de uma ajuda, tá? Por quê? Porque o computador é muito rápido. Não se fala, peraí, vou fazer um fork e conta de 1 a 5. Isso não é 5 segundos, tá? Isso é milissegundos. Então, existe um componente pronto, que é esse temporizador que está aqui, tá? Se você colocar aqui, você vai ver que com ele você consegue trabalhar com data e hora, tá? Então, se a gente utilizar esse temporizador, que é um sensor, repara, primeiro, ele é um componente invisível, tá? Ele não vai ser visível para o usuário, mas ele aparece aqui na árvore, como temporizador 1. Dá para renomear? Dá. Esse temporizador não é tão bom, não. Né? Ele tem essas propriedades, né? Disparo contínuos, para verificar se ele vai disparar logo que um terminar, né? Terminou um, ele dispara o outro, terminou um, ele dispara o outro, por aí vai. Se ele está ativado ou se ele está desativado, e qual intervalo que vai ser esse gatilho para ele. Esse 1000 que aparece aqui no intervalo é 1000 milissegundos, tá? E 1000 milissegundos é 1 segundo. Então, a cada 1 segundo, ele dispara, tá? Se ele estiver ativado. Se ele tiver com disparos contínuos, ele dispara daqui 1 segundo. Terminou, ele dispara de novo. Terminou, ele dispara de novo. E vai seguindo até a gente parar, tá? Então, esse temporizador que a gente está usando tem essas propriedades e vai ser útil para quê? Para a gente poder fazer cálculo. Cálculo de tempo, desculpa. Tá bom? Então, pessoal, montamos a primeira interface gráfica, tá? Não fizemos nada demais até agora, mas foi bom, a gente já colocou a imagem e tudo mais. Como, vou voltar lá no Jamboard, como eu falei que da Screen 1 a gente vai para a tela de login,
que acontece? Vou voltar aqui. Nós vamos ter que adicionar uma tela a mais. Então, vou ter que adicionar aqui uma tela. Ela vem com o nome padrão de Screen 2, mas você pode renomear, por exemplo, para login tela, tá? Por que que você pode renomear? Porque talvez fica mais fácil você identificar. Se você colocar Screen 1, Screen 2, Screen 3, se você tiver 18 screens, você está perdido para lembrar o que que é. Mas se você colocar o nome da tela, né, e aí eu coloquei login tela aqui, é só para quê? Só para facilitar a nossa identificação, tá bom? Então aí, tá aí, ó, login tela. Maravilha. Vou voltar lá no Screen 1, porque nosso foco ainda é nela, né? Então, vamos lá, vamos para os bloquinhos. Pessoal, eu vou sair do designer, vou lá para os blocos. Estou aqui nos bloquinhos. Como que funcionam os blocos, tá? Primeiro, ele vai ter aqui um menuzinho aqui, internos, que são vários blocos que a gente pode usar e que são úteis em várias situações. Então, por exemplo, se a gente pegar aqui o controle, vai ter um sim, então, se não. Se a gente pegar uma temática, ele vai ter operações de soma, subtração, multiplicação, divisão, exponenciação, gerar número, tá? Texto, para trabalhar com texto. Quero um texto, eu quero juntar, eu quero comparar, certo? Quero repetir. Dá para trabalhar com lista, que é com a ideia de vetor, tá? Dicionário é um assunto que a gente não vai ver, é bem legal, principalmente quando você está trabalhando com listas muito grandes, tá? Tem aqui cores, variáveis, porque nós podemos criar variável, a gente vai criar, e procedimentos, você precisa criar função. Além disso, ele vai trazer aqui a Screen 1, e repara, quando eu clico em Screen 1, ela já tem alguns blocos aqui que podem ser usados. Por exemplo, quando o Screen 1, ponto, voltar foi pressionado. Quando o voltar for pressionado da Screen 1, o que a gente quer que aconteça? Quando acontecer um erro, segundo bloco aqui, da Screen 1, o que a gente quer que aconteça? Quando ela foi inicializada. Então, a nossa screen é um componente e todos os demais componentes que nós adicionarmos também vão ter, que nós adicionamos lá na parte de design, eles também vão aparecer aqui com um conjuntinho de blocos que podem ser utilizados. Certo? E aí, logicamente, cabe a nós verificar, né, o que a gente quer usar, o que a gente não quer. Tá? Mas, de novo, cada componente que aparecer aqui na árvore, que você adicionou na sua interface, ele vai aparecer aqui para você nos bloquinhos. Por isso que é interessante você renomear, porque você bate o olho aqui na empresa, você sabe que é o texto da empresa. Você bate o olho em MG Logo, você sabe que é o logo. Tá bom? E tem como você colocar algum tipo de comportamento em qualquer tipo de componente. Então, a qualquer legenda e por aí vai, tá bom? Tá aí, beleza. O que nós queremos aqui? Nós queremos contar 5 segundos e trocar de tela. Então, para fazer isso, a gente precisa do temporizador. E aí, olha que legal, tá? O temporizador, ele tem um evento, que evento é o de amarelinho, roxinho são procedimentos que ele tem pronto função. Então, por exemplo, no temporizador 1, dá para você adicionar dias, duração, certo? Dá para você formatar uma data, hora, tá? Dá para você pegar o momento, dá para você pegar o minuto, o mês, certo? Dá para fazer bastante coisa. Mas o que é o nosso negócio aqui? Entender que esse evento, disparo, ligado ao temporizador 1, ele vai ser, esse bloquinho, ele vai ser executado todas as vezes que o nosso temporizador disparar. E aí nós colocamos que o nosso temporizador vai disparar de 1 em 1 segundo, aquele 1000 segundos, certo? Então, se eu quero ficar 5 segundos na minha tela, eu posso criar aqui uma ideia, uma estrutura que vai fazer o quê? Que vai contar até 5 a cada disparo. Então, ele disparou, eu conto 1, disparou de novo, eu conto mais 1, vira 2, disparou de novo, eu conto mais 1, vira 3. Para isso, a gente pode usar o conceito de variáveis. Tá? Tem outras formas de fazer, tá, pessoal? Estou fazendo só para a gente conhecer o máximo de coisa que a gente tem. Então, dentro do bloquinho aqui, variáveis, repara, tem como a gente iniciar global nome para. Esse iniciar global aqui é como se você estivesse declarando uma variável. E aqui você vai colocar um nome dessa variável. Então, por exemplo, contador. É como se nós estivéssemos criando uma variável contador, e aqui repara que ele é um quebra-cabeça, ele espera que a gente coloque um valor para esse contador. Eu posso vir aqui na matemática e pegar esse bloquinho aqui, que é o zero, e colocar aqui. Pronto. Então, repara, a gente criou uma variável contador que vai começar valendo zero. Detalhe importante, essa global aqui, né, variável,
global, ela é global dentro dessa tela. Tá? Não dá para a gente usar essa variável em outra tela. Para isso, a gente tem que passar ela de uma tela para outra. Tá bom? E aí, aqui é muito tranquilo, porque o que nós vamos fazer? Cada vez que disparar, a gente vai fazer, olha, ajusta. Então, repara, deixa eu fazer devagar aqui, né, pessoal? A gente vem aqui no menu variáveis, tem um bloquinho que é ajustar, eu vou encaixar ele aqui dentro. Quando aparecer esse x, porque está com erro, e o erro aqui é porque a gente tem que definir, olha, ajustar a global, contador para. O que nós queremos fazer aqui? Somar mais um. Então, a gente vem aqui na matemática, pega o bloquinho de somar, certo? Voltamos lá na variável, pegamos aqui o bloquinho obter, e aí esse obter a gente vai ter o global contador, vou diminuir um pouquinho o zoom só para ficar visível, tá? E aí a gente vai voltar aqui na matemática, vai pegar o zero, só que agora se edita o zero para 1. Pronto. Fazendo isso aqui, a cada vez que o temporizador disparar, a global contador, ela vai receber mais um, mais um, mais um, mais um, certo? Ela sempre, sempre, sempre vai fazer isso. E aí eu estou atualizando o valor da nossa variável. Se você tiver com dificuldade de entender, é basicamente quando a gente tem lá, a gente declara uma variável, né? Vou colocar aqui int contador, ela começa valendo zero, certo? Todas as vezes que a gente fizer isso aqui, é como se a gente tivesse cont, recebe o valor de cont mais um. Isso aqui, cont vai valer zero, depois ele vai valer um, depois ele vai valer dois e tudo mais. Isso aqui vai estar dentro de uma estrutura que vai ajudar a contar o tempo, que é o temporizador, certo? Então, isso aqui já faz o nosso temporizador contar até 5. Só que não resolve, né? Ele não resolve todo o nosso problema. Por quê? Eu tenho que saber se ele chegou em 5. Se ele tiver chegado em 5, eu tenho que trocar de tela. E aí, agora, o que nós precisamos fazer? Tem um bloquinho aqui em controle que é o se então, certo? Se então, se então, se não, se então, se não, se, por aí vai, né? Então, a gente pode, nesse primeiro momento, pegar o se então, repara que ele encaixa no ajustar, por isso que a gente chama de programação em bloco, eles vão encaixando, tá? Essa engrenagemzinha que aparece aqui, se você clicar, é porque ele te permite colocar mais componentes dentro do bloco. Se eu colocar um sinão aqui, repara que sinão já aparece, se eu tirar, não aparece, tá bom? E esse se aqui, esse bloco de se, é um bloco que a gente já está acostumado. É aquele teste lógico. Se tal coisa for verdadeiro, eu executo. Se for falso, eu não faço nada. Se fosse falso, eu teria que colocar o sinão. Então, aqui, a gente pode pegar, por exemplo, da matemática. Repara, aqui na matemática eu tenho um comparador. E aí eu tenho para diferente, maior, menor, igual, tá? Eu quero igual. Se a nossa variável global contador for igual a 5, aí eu volto aqui na matemática, pego o zero e falo 5. Significa que deu 5 segundos. Por quê? Rodei a primeira vez. Global, contador vale 0. Contador passou a valer 1. Contador é igual a 5? Falso. Continuo. Disparou de novo. Volta aqui. Contador vale 1. Contador mais 1, 2. Contador passa a valer 2. 2 é igual a 5? Não, não vou fazer nada, vou ficar esperando o disparo. Então, é assim que funciona, tá? Essa ideia nossa dessa tela de splash. Beleza? Aí, se por acaso tiver dado 5 segundos, desculpa, o que nós vamos fazer? Eu recomendo, tá, pessoal? Isso aí é recomendação, mas não é obrigatório, não. Seria legal a gente ajustar o temporizador aqui de ativado, tá? Ativado para, e aí você vem aqui no lógica e coloca um falso, tá? Por que fazer isso? Para o seu temporizador não ficar disparando mais a cada segundo, né? Já desativei ele, então esse falso aqui é para desativar. E além disso, a gente vai ter que abrir a segunda tela. Então você vem aqui no controle, aqui no controle a gente tem um bloquinho que é abrir outra tela, tá aqui, encaixa ele aqui dentro do então, e aí a gente quer abrir o login tela agora. Pronto. Isso aqui vai te dar um efeito parecido com uma tela de splash. Tem outras formas de fazer? Tem várias outras formas de fazer, tá? Mas isso aqui é para a gente conhecendo como que eu crio uma variável, como que eu uso um evento,
né? Isso aqui a gente chama de tratamento de evento. Esse evento dispara. Como que a gente manipula essa variável? Como que a gente faz um se, um então? Isso tudo aqui é para a gente entender. Então, se a gente testar o nosso aplicativo agora, como que ele vai se comportar? Ele vai abrir a tela com o login do IMC, vai ficar 5 segundos na tela, vai mudar para a tela 2, que é a tela login tela. Beleza? Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu vou até já colocar o Nox para abrir aqui, porque o Nox demora um pouquinho para abrir, que é o meu emulador. A hora que a gente for testar. Nossa, já está quase já é quase 8h30, passa muito rápido. Prometo que eu não vou estender muito. Vamos lá. Aí, pronto. Deixa o Nox carregando aqui. Vamos considerar que a nossa primeira tela aqui está resolvida, tá? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar lá no Designer, tá? Então, vou voltar aqui no Designer. Pronto, estou aqui no Designer. Vou trocar para login tela. Vocês vão ver aqui o quê? Vê uma tela em branco, tá? E aí, ó, olha o login tela, tá? Ele vem com alinhamento horizontal à esquerda, central, vertical no topo. Ele vem com o título login tela. Eu quero colocar aqui IMC. Só você trocar o título, certo? Já aparece aqui. Ok. Ah, Bruno, mas eu quero que fique centralizado na tela. Beleza, já sabe, já pode vir aqui mexer no alinhamento. Horizontal central, vertical central, está resolvido. Ah, eu quero mudar a cor de fundo dessa tela. Eu quero um cinza claro. Ou eu quero um rosa. Pronto. Você consegue alterar. Detalhe, essas cores que aparecem aqui do lado, em cima, na hora que você joga isso no aplicativo, tá? Elas vão se adaptar à cor padrão do seu dispositivo, tá? Então não vai ficar essa coisa feia aí, não, ok? A nossa telinha de login, tá? A gente pode pensar de fazer ela da seguinte forma. Eu vou colocar uma legenda para dar uma mensagem para o usuário, tá? E aí, depois eu vou colocar, deixa eu voltar aqui, zoom. Eu vou colocar um lugar para ele inserir usuário e senha. Tela de login, normalmente, o que ela tem? Usuário, um campinho para o usuário digitar, senha, um campinho para o usuário digitar, botão entrar. Não vamos fazer esquecer senha nem nada, vamos fazer só funcionar essa parte aqui, tá? Eu posso colocar um texto aqui em cima antes, se eu quiser, ok, tá? Basicamente, nós vamos montar isso aqui. Então, vamos lá que a gente vai conhecendo os componentes, tá? Então, eu coloquei uma legenda aqui. Ah, agora eu quero colocar... Ah, e essa legenda aqui, eu vou renomear ela para LED de legenda, texto, título, tá? Título. Aí nela eu quero mostrar informe seu usuário e senha. Pronto. Só isso. Ah, eu quero que fique em negrita, eu quero aumentar. Essa parte eles vão tirar de lei, tá bom? Agora, a gente quer montar essa parte aqui, que é o usuário e o campinho para ele digitar. Aí vem um detalhe que não é obrigatório, mas só para a gente conhecer. O que acontece? Eu vou adicionar uma legenda, que seria onde vai aparecer o usuário. Vou pegar a caixa de texto aqui e vou adicionar. O que eu preciso que vocês entendam? Eu não consigo aqui colocar um componente na frente do outro. Por padrão, o App Inventor ele vai colocar um componente abaixo do outro. Tá? Esse é padrão da ferramenta. Ah, Bruno, mas como que a gente faz então para colocar uma coisa na frente da outra? Aí vocês vão vir para esse segundo menuzinho aqui que a gente tem na paleta, que é esse menu organização. Dentro desse menu organização, o que a gente vai ter? E a tradução não ajuda, tá, galera? É como se nós tivéssemos divs aqui para a gente trabalhar. Então, eu posso colocar uma organização que é horizontal, uma que é vertical, uma que é em tabela. Toma cuidado com essa tabela, porque às vezes ela some ou você precisa editar ela da pau, tá? Horizontal com scroll é um horizontal que tem barra de rolagem, vertical com scroll é um vertical que tem barra de rolagem. Então, quando a gente quer colocar um na frente do outro, se é horizontal, desculpa, a gente pode usar esse componente aqui, organização horizontal, a gente vai trazer para cá. Esse componente, ele é um container, ou seja, a gente pode adicionar outros componentes dentro dele.
Aí a gente quer colocar esses dois componentes aqui dentro. Então é só você clicar, segurar e arrastar. Repara que fica azul ali, eu solto, ele foi lá para dentro. Eu vou pegar de novo, vou colocar ele aqui dentro, pronto, tá? Pessoal, desculpa, fechei só para dar uma tosse aqui. Repare que agora a gente consegue colocar um componente à frente do outro, ao lado do outro, tá? Por quê? Porque eles estão dentro de um organizador horizontal. E esse organizador horizontal permite isso. Beleza. Vou vir aqui na minha árvore de componente, vou selecionar a organização horizontal, repara que ele seleciona aquilo lá tudo. E aí, aqui você também consegue mexer no alinhamento horizontal, eu quero centralizar. O vertical, quero centralizar, tá? A cor de fundo. A cor de fundo, se você colocar nenhum, ele pega a cor de fundo da sua tela. Se você colocar padrão, ele vai pegar o padrão do dispositivo, tá bom? E dá para você mexer na altura e na largura. Nesse caso aqui, eu quero a largura. Eu quero falar que essa largura vai ocupar 100%. Aí repare que tem como pontos, que são pixels, e por cento. É interessante você trabalhar sempre que possível com percento ou com porcentagem aqui, tá? Porque ele vai ficar redimensionável o tamanho de cada tela. Se você colocar 100 pixels, são 100 pixels, e aí dependendo do tamanho da tela, você vai ter dor de cabeça, tá? Então, usar esses organizadores, eles nos ajudam nesse ponto, joia? É obrigatório? Não, de maneira alguma, é só para a gente conhecer, tá bom? Vou pegar essa legenda aqui, vou renomear ela para LED usuário, e a caixa de texto vai ser TXT usuário. Pronto. Aí, vou fazer a mesma coisa para a senha. Repare, eu vou adicionar um outro organizador horizontal, vou voltar aqui em interface do usuário, vou adicionar uma legenda, vou pegar a caixa de texto, vou adicionar ela aqui. A dica é o cursor do mouse dentro do container, tá? Repare que ele já ficou legal aqui. Beleza. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Vou colocar tudo centralizado, vou trocar a cor de fundo para nenhum, e vou falar que a largura que é 100% da tela, eu quero que esse organizador ocupe 100% da tela. Bom, vou renomear aqui para legenda 100, e a nossa caixa de texto vai ser opa, não quero apagar, vai ser a TXT 100. Bruno, na última aula você mostrou um campo de senha, tá aqui, ó, caixa de senha. Eu quero trabalhar com caixa de senha. Você pode apagar aqui, não tem problema, ele apaga. Você vem aqui, pega essa caixa de senha, arrasta para cá, ela já aparece aqui, tá? Aí você pode renomear para TXT 100, sem problema, tá? O que é a diferença? É que na hora que você digitar, o símbolo que você digitar vai ficar, né, como bolinho. E aí, vamos voltar aqui. Lá no texto para a legenda 1, que é o nosso legenda usuário, eu vou trocar ele aqui para usuário, dois pontos. Tá? Eu quero colocar em negrito. Beleza, a formatação fica a seu critério aí, tá bom? Uma coisa que é sempre interessante você trabalhar com caixa de texto, esse dica aqui, tá? Esse componente dica é aquele que fica cinzinho dentro da tela, antes da gente começar, dentro do componente, antes da gente começar a digitar. Então, talvez você pode deixar em branco, talvez você pode colocar uma mensagem tipo, digite aqui seu usuário. Tá bom, vamos fazer a mesma coisa aqui para senha, tá? Vou lá na lege senha, vou trocar o texto para senha, dois pontos, tá? Vou colocar em negrito também, tá ok, prontinho, resolvido, tá? Aqui, o campo TXT100, a dica dele já vem em branco, porque ele é um campo onde a gente vai digitar, mas você pode colocar. Para terminar essa parte gráfica, ficou faltando um botão, eu vou adicionar então aqui embaixo, tá? Vou renomear ele para BTN de button, tá? Login. Pronto. E aí de novo, vou mexer no texto para esse botão, login. Tá? Eu quero ele em outro formato, arredondado. Quero com a fonte itálica. Quero aumentar o tamanho da fonte. Eu coloquei itálico, itálico ficou feio. Vamos colocar negrito, fica menos feio. Tá? Dá para a gente definir, por exemplo, a largura. Eu quero que ele ocupe 50% da tela, metade da tela. Em termos de altura, eu quero que ele ocupe 15% da tela. Repara que ele já ficou maior, né? E aí também dá para você mexer na cor, né? Que você quer que esse botão apareça. Eu quero que seja um botão branco. Pronto, tá aí, tá?
Tá aí uma interface gráfica que a gente pode trabalhar sem dor de cabeça. Alguma dúvida, alguma pergunta até agora, galera? Tranquilo? Se estiver tranquilo, a gente segue. Eu vou atrasar mais 5 minutinhos. Pode, gente? Eu falei que eu ia fazer menos de 1 hora. É 5 minutinhos. Vou seguir então. Vamos lá. O que é a ideia aqui então do nosso aplicativo? Deixa eu voltar aqui no Jamboard. Quando a gente clicar no login, a gente vai para uma tela onde a gente vai fazer o cálculo. Beleza. Ah, então eu preciso de mais uma tela. Beleza. Posso vir aqui e adicionar tela. Vou chamar essa aqui de cálculo tela, sem espaço, tá? É uma tela que a gente vai montar na próxima aula, porque hoje não vai dar tempo, né? Tá carregando aqui. Foi, pronto. Repara que aqui agora aparecem as minhas 3 telas. Mas nota, a Screen 1 continua sendo a Screen 1. Por isso que essa dica da tela de splash, tá? Opa, quem quer errar. Aqui na login tela, o que nós vamos fazer então? Nós vamos validar esse login e vamos para a tela seguinte, tá bom? Então, a interface está montada. Ah, Bruno, eu queria colocar aquele símbolo do IMC aqui na tela de login. Dá? Dá, gente. Só você usar o componente imagem, tá vendo? Já coloquei ele aqui. Está aqui, está selecionado. Eu vou pegar a imagem. Repare que a imagem do IMC já aparece aqui disponível para mim. Por quê? Porque eu já usei ela nesse projeto, tá? E aí você consegue mexer aqui na altura e na largura. Sugestão, tá? Aqui você pode variar entre porcentagem e pontos, dependendo do que você quer fazer. Então, por exemplo, eu quero que ela ocupe 50% do que ela tinha, né? E não, ficou muito ainda, né? Desculpa, 50% da tela. 30%. Vamos ver, já melhorou um pouquinho. A largura, eu quero que seja, parece um quadrado, um pouco 30 aqui na largura, vai ficar pouco. 40. Vamos ver como vai ficar. Ficou mais ou menos redondinho, tá vendo? Tá aí, ó. Mas, de novo, foi uma imagem que eu trouxe com fundo branco vai permanecer, tá? Tá aí, ó. A telinha de login. Legal. Vamos para os blocos. Aqui nos blocos, o que a gente tem? Nota, olha a quantidade de componentes que nós temos aqui agora. A imagem está aqui, a legenda do título, né? A legenda do usuário, o texto do usuário. E todos esses aqui têm suas propriedades, tá? E aí, o que vale destacar? Por exemplo, se você pegar uma legenda, ela só tem bloquinhos verdes. Esses bloquinhos verdes, voltando aqui no design, são essas propriedades aqui do design. Tá? Todas as propriedades do design tem como a gente mexer aqui nos blocos, tá? Com esses símbolos, com esses bloquinhos que são verdes. Se a gente pegar a caixa de texto, ó, texto de usuário, repara, ela já vai trazer bloquinhos amarelos, que são eventos, ela já vai trazer bloquinhos rostos, que são funções, métodos, procedimentos que a gente tem, e ela ainda vai trazer as propriedades, que são os verdes, claros e escuros. Bom, então a gente tem que se habituar a isso aqui. Vamos lá, então. Lá no botão login, quando o usuário clicar nele, a gente vai tomar ação. E aí, de novo, tá, pessoal? Nota, selecionei aqui o botão login, os blocos vieram. Eu tenho aqui, quando o botão login for clicado, quando receber um foco, quando for um clique longo, quando perder o foco, quando for um toque para baixo, e ele tem suas propriedades aí em verde também, tá bom? Então, quando eu clicar no botão login, vou clicar aqui, vou pegar esse evento, tá? E aí, notem o seguinte, é como se a gente estivesse criando um arquivo novo, tá? O que eu criei na minha interface, na minha Screen 1, eu não consigo editar por aqui, tá? Já não tem acesso por aqui. E aí, a gente vai fazer de uma forma bem simples, tá? Vamos fazer um se então aqui, tá? Pode até ser um se então, se não. Depois a gente faz o se não. E aí a gente pode fazer teste. A gente já fez isso na última aula, né? Que é, por exemplo, comparar textos. Então, eu posso querer comparar o texto, ver se é igual. A qual texto que eu vou pegar? O texto do usuário. Então, o texto do usuário, eu quero pegar o texto digitado nele. É uma propriedade, né? Então, eu vou vir aqui, vou pegar o texto do usuário, ponto texto. Eu pego o texto que foi digitado lá. E eu quero comparar se o usuário é admin. Eu vou colocar aqui admin, digitei. Então, o meu teste vai ser, se o usuário for igual a admin,
tá? Ah, Bruno, mas não teria que testar a senha? Tem que testar a senha. Aí você pode usar esse componente de lógica aqui, que é um operador, né, relacional, e aí você pode colocar aqui dentro. Eu vou tirar um pouquinho do zoom para ficar mais compreensível, tá? Repara, nós vamos comparar se o texto na caixa de texto usuário foi igual a de mim e agora a gente vai testar a senha. Mesma coisa, vou testar a senha. Vou comparar textos, vou mudar aqui para igual, que eu errei isso aqui na última aula, né? Vou pegar o meu TXT senha, vou pegar o texto que está digitado lá, repara, o TXT senha só vai esconder a senha, tá? E aí eu vou falar que a senha padrão aqui do nosso programinha é 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ou seja, se o nosso querido usuário entrar com admin e 1, 2, 3, nós vamos trocar de tela, tá? Para trocar de tela, a gente já viu, é só vir aqui no controle, abrir outra tela e falar, olha, na screen não, eu quero o cálculo da tela. Pronto. Repare que agora a gente usou se, então, se não. O se não é se essa comparação aqui der errado. E aí, se essa comparação deu errado, a gente pode dar uma notificação para o usuário, que eu acho que foi o que a gente fez na última aula, não tenho certeza não, tá? Existe aqui na parte de designer esse notificador, tá? Eu mostrei isso para vocês, exatamente. Né? Esse notificador é aquela telinha que aparece, aquela mensagenzinha que aparece na tela por um tempo e depois some, dá para você colocar se você quer longo, se quer curto, dá para você definir aqui uma cor do texto, dá para você definir a cor da caixa, tá? Bem tranquilo, vou deixar assim, tá? E vou vir aqui nos bloquinhos. E aí, se por acaso a senha estiver errada, a gente vai pegar o notificador. E aí, repara, o notificador, ele tem aqui eventos, tudo que está de amarelinho, depois que eu escolher, depois que eu entrar com o texto, né? Se eu cancelar, se a opção cancelada for clicada, né? Se a entrada de texto for cancelada, e ele vai ter procedimentos. Esses procedimentos, pessoal, são uma função que já está pronta. Então, a gente só está chamando essa função. Então, por exemplo, notificador 1 ponto mostrar alerta. E aí eu passo o aviso, certo? Então, é uma função que está pronta, eu vou usar, e vou passar o texto que eu quiser, né? Então, por exemplo, usuário ou senha inválidos. Pronto, certo? Daí, ó, se der tudo certo, a gente vai para a tela 3. Se der alguma coisa errada, a gente fica por aqui. Beleza? Dá essa notificação. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu só vou testar, tá, pessoal? Antes da gente encerrar. Prometo. Tá acabando. Ou a minha voz acaba, ou a aula acaba. A aula, assim, com essa voz de jeito é muito ruim. Cada falhada. Vamos lá, então. Já disse que ninguém se manifestou. Opa, temos uma manifestação. Sandy, que bom. Professor, como é que a gente faz para testar se está funcionando? Eu vou mostrar agora, tá, Sandy, como que a gente faz para testar se está funcionando. Depois, inclusive, eu vou colocar esse projeto lá no Ava para vocês poderem pegar ele desse jeito e editar, se vocês quiserem, tá bom? Vamos lá, como que eu faço para testar? Como eu falei com vocês, a opção conectar, dá para você ligar o USB do seu computador e testar, dá para você usar o Companion, que é um aplicativo que tem lá na Google Play, que você pode baixar para o seu celular, tá? App Inventor Companion, tem que colocar o App Inventor, tá? Tem Companion para um monte de ferramenta. E aí, outra forma que a gente tem, tá? E aí o Companion você usa aqui no assistente A. Esse emulador é um emuladorzinho do próprio App Inventor, que é muito antigo. Como que nós vamos fazer, então? Eu vou usar aqui o compilar. Dentro da opção compilar, eu vou realmente construir como se eu fosse disponibilizar esse aplicativo, tá? Então, eu vou compilar ele aqui, ele vai consumir um pouquinho de internet, vai gerar o que for necessário, e aí a gente vai instalar ele nesse emulador aqui que eu estou usando, tá? Esse emulador chama Nox, tá? Se você não tiver Android, ou seu celular não tiver opção de desenvolvedor habilitado e tal, se não quiser instalar o Companion, você pode instalar no seu computador e testar usando um desses emuladores, né, para Android. Se qualquer um. Estou usando o Nox, nem sei por quê, tá? Aí a gente tem que aqui, eu cliquei lá, eu estou aguardando, terminou, tá? Quando ele terminou, se a gente ler esse QR Code aqui com a câmera do seu celular, você vai conseguir baixar ele, ou você pode baixar o APK por aqui. Eu vou abaixar ele aqui,
esse APK. Deixa eu só colocar ele aqui nessa parte de documentos, que vai ficar mais fácil. Repara, eu vou baixar um arquivo que chama imc_ad.apk, é o nome do nosso projeto, tá? Vou abrir aqui minha pasta, documentos, ó, ele está aqui, ó. Repara, o projetinho pequenininho, deu 3,5 megas, mais ou menos isso mesmo, tá? Eu vou clicar, segurar e arrastar ele para dentro do Knox. Quando eu faço isso, ele vem para cá e ele faz a instalação, tá? Repara, todos esses aplicativozinhos meus que estão com essa abelhinha aqui foram feitos no app Enviar. De novo, tá, gente? Eu uso para corrigir exercício de aluno, por isso que tem esse monte, tá? Então tá aqui, ó, IMCAD. Como eu estou usando o emulador, só de clicar aqui, ele vai abrir. Repara, tá abrindo aí, espero que dê certo com 5 segundos, né, que ele troca de tela. Tá vendo que ele trocou de tela? Ó, vou fazer de novo. Não, pera aí que eu tenho que matar ele aqui, senão não vai funcionar. Pronto. Ó, vou abrir o MC, e ele tem que ficar 5 segundos na tela de splash e trocar de tela. 5 segundos, aí, ó, trocou de tela. Veio para a tela de login, rosa, né, que era aquela tela que a gente tinha feito. Eu coloquei lá que o usuário é admin, e a senha, eu vou errar a senha aqui, tá? Eu vou colocar a senha 3333. Vou clicar em login, repara, ó, usuário ou senha inválidos. Como eu coloquei o fundo da mensagem transparente vermelho, ficou em cima, né? Não deveria ter feito isso, deveria ter colocado um fundo de alguma cor, tá? Se eu colocar agora a senha 1, 2, 3 e der login, ele vai para a tela seguinte, que é a tela de cálculo do MC, que a gente não montou ainda, tá? Então, tá aí, ó, funcionando, o voltar já funciona por padrão, tá? Já tá ok. Ah, mas, Bruno, fiz esse teste e a gente viu que aquele notificador não ficou legal. Ah, beleza, vamos voltar lá e vamos corrigir o notificador. Né? A gente faz os testes é para isso mesmo. Ó. Eu coloquei o notificador aqui sem cor de fundo. Não, vai ser uma cor de fundo cinza e o texto vai vir amarelo. Pronto, certo? Aí, se eu quiser testar essa alteração, eu tenho que compilar de novo, gerar o APK, instalar no emulador e testar. Tá? É assim que funciona quando a gente usa esse teste. Beleza? Então, pessoal, eu vou parar esse projeto por aqui. Eu vou subir esse projeto lá no Ava, tá? Deixa eu só permitir aqui o Otaviano. Otaviano, você está chegando agora, fica à vontade. Eu vou subir esse projeto lá no Ava, porque se alguém quiser utilizar, tá? Não tem problema. Como que a gente faz para mandar um projeto editável para alguém analisar ou para algum colega contribuir? É só você vir aqui em projetos e vir nessa opção aqui, ó. Exportar o projeto selecionado para o meu computador. Ponto .ia. Esse AIA aqui é de App Inventor Application, tá? Vou clicar aqui. Nota, ele vai gerar agora, ele vai exportar lá dentro do meu documentos um arquivo .ia, tá? E aí, o que eu quero mostrar para vocês? Vamos ver. Olha, o APK, ele tem 3,5 megas. O AIA, ele tem 23 megas, 23 KB. Tá? E esse aqui é o projeto editável. Esse aqui é ele instalável, o APK. O AIA é o projeto editável, tá bom? Então, eu vou subir ele para o Ava, tá? E aí lá no Ava vocês vão ter acesso a ele. A gente continua na próxima semana, tá bom? Desculpa, eu excedi em 17 minutos, nossa senhora. Me desculpa, tá, gente? Foi mal. Na próxima aula, a gente continua, termina ele, e como eu disse para vocês, as próximas aulas a gente vai ter. Opa, voltei. A gente vai ter vocês desenvolvendo aplicativos. Se vocês olharem lá no site, já tem a versão, já tem o capítulo 4, já está disponível para vocês. Tem alguns tutoriais lá que vocês podem estar olhando também, tá bom? Pessoal, perdão pelo atraso aí, tá? 20 minutinhos, passou um pouquinho. Mas a ideia agora é que a gente vá, né, apresentando a ferramenta, mas, por favor, tentem praticar, tentem fazer, tira as ideias do papel, tira as ideias da cabeça, né, bota no papel e depois você traz para cá para validar, para testar, né, e pratiquem, porque aí quanto mais componentes, recursos vocês forem conhecer, melhor fica, tá bom? Muito obrigado a vocês, uma boa noite, boa semana. Não esqueçam de fazer as atividades avaliativas, mas principalmente praticar aí, tá bom? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, se cuidem, até a semana que vem. Tchau, tchau.